Olá, queridos, graça, paz e prosperidade. Bem-vindos ao canal José Maurício. Você está na Quinta de Batalha Espiritual. Todas as quintas, a partir das 20 horas, um vídeo sobre batalha espiritual, um tema que é sempre recorrente aqui, mas de muita importância para o entendimento de coisas espirituais. É claro que batalha espiritual, como sempre afirmo, é um espectro. E claro que tem também visões antagônicas, paralelas, complementares, onde muitas vezes o que eu compreendo ser de um jeito, talvez outros teólogos, pastores e ministros vão compreender de outro. Então não é um assunto que traz unidade no sentido de todos concordarem a mesma coisa. Mas o importante é que o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder em toda e qualquer batalha espiritual. Hoje nós vamos falar sobre espíritos enganadores, dentro e fora da igreja. Como discernir, como lidar, como trabalhar, operar contra esses espíritos, como ajudar pessoas que estão sendo enganadas por esses espíritos. Deixa o seu like, assina a notificação. Se você já é inscrito aqui, se inscreve lá na TV Palavra Viva também. E se você é inscrito na TV Palavra Viva, se inscreva aqui no canal. 10 segundinhos e já voltamos. Pois bem, estamos aqui do estúdio da Resenha ao Meio-Dia da TV Palavra Viva. Tomamos emprestado aqui por questões técnicas, mas a nossa Quinta de Batalha Espiritual acontece assim mesmo, ok? O apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago, esses apóstolos, esses mestres, esses líderes da igreja primitiva e apostólica, eles vão em algumas cartas nos alertar, nos exortar a tomar cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres. Há uma diferenciação entre a falsidade ideológica de homens, pessoas que são enganadoras, pessoas que querem um processo de poder através de algo, e a religião é esse algo também, a política, o dinheiro e outras coisas mais, que querem trazer para si discípulos, pessoas para segui-las. E nesse sentido vão enganar, vão desviar, vão influenciar para o mal ou para aquilo que não vai trazer boa coisa à finalidade de vida de cada um. Então separamos aquilo que é de caráter, aquilo que é da pessoa, mau caratismo, daquilo que é, na verdade, uma ação diabólica. Porque quando falamos da igreja, haverão pessoas que estarão ali de forma ideológica fazendo coisas realmente erradas, que vão de encontro à palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus. Mas haverão pessoas que estarão verdadeiramente sob influência, se não até mesmo possuídas por demônios. Como funciona isso? Primeiro, Paulo fala de sofisma. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, são armas espirituais, poderosas em Deus para destruirmos as fortalezas, anulando nós os sofismos. Vamos compreender que é um momento em que todos nós precisamos estar prontos para enganos. Enganos que vêm na mente, que na verdade não vêm direto na mente, passa pelo coração, pela emoção. Então nós temos pessoas ideologicamente que estão nos levando ao erro, pessoas que ideologicamente são pessoas até alteradas psicologicamente, que estão nos levando a um equívoco de alvo, e há pessoas que estão sendo influenciadas por demônios. E essas pessoas, de alguma forma, também entram pela igreja, criam um sistema eclesiástico, criam um sistema espiritual, criam um sistema de ensino, e quando você vê, milhares de pessoas as estão seguindo e estão sendo enganadas, levadas a todo engano, a todo tipo de informação fraudulenta e que nos afasta de Cristo. Jesus deixa bem claro que uma árvore boa não dá um fruto ruim e vice-versa. Quando ele diz, portanto, pelos frutos conhecereis, o contexto fala justamente de obras. Obras humanas malignas e obras humanas divinas. Pessoas que estão trabalhando para Deus e pessoas que estão trabalhando para si, para os seus egos ou para o diabo. A igreja ela cresceu tanto que hoje nós temos dificuldade, às vezes, de discernir o que verdadeiramente é uma novidade do Espírito do que aquilo que é uma novidade humana diabólica. Timóteo recebe cartas de Paulo e Paulo avisa que nos últimos dias teríamos tempos difíceis porque haveriam homens amantes de si,
Homens que estariam buscando fama, sucesso, dinheiro. E as pessoas, quando querem isso de forma gananciosa, elas fazem pacto com o diabo. Elas não perdem o ímpeto e nem têm ética para poder enganar e levar as pessoas ao engano. E por trás disso, sim, há espíritos malignos, diabólicos. Já tive experiências de pessoas profetizarem por demônios, e a gente vê os demônios por trás das pessoas, fazendo gestos e tudo com a pessoa profetizando. Já vi situações de pessoas que ensinam ensinos antibíblicos, e as pessoas não estão vendo. Gente, vocês não estão vendo que isso está errado. Onde é que está isso na Bíblia? Pega o contexto. E a gente vinha, e essas pessoas ficam furiosas, elas nos xingam, dizem que somos nós os anticristos, porque nós estamos combatendo, nós estamos mostrando biblicamente o que está equivocado. Púlpitos que se prestam a pregar coisas nas relações a divórcio, casamentos, fornicações, a bebidas alcoólicas, cigarros, motéis e outras coisas, jogos de azar, e que dizem, não tem nada a ver, Deus olha o seu coração. A gente tem que tomar muito cuidado porque são questões ideológicas, mas também são questões diabólicas. O ideológico, com o tempo, vai levar você a abrir a guarda, vai levar você a deixar brechas, e quando você deixar brechas, você está caindo no adultério, você está bebendo, você está fumando, você está levando a sua esposa, seu esposo para um motel, você está sendo conduzido aos jogos de azar, você está indo para cassino, e você acha que nada disso tem a ver, porque Deus não vê o que eu faço, Deus vê o que eu sinto. Vamos tomar cuidado, são subversões, são sofismas. O inferno, de uma forma muito sábia, às vezes nos derrota, minando as nossas estruturas espirituais. E quais são as estruturas espirituais que nós temos? O louvor e a adoração, a palavra, a comunhão e o ensino. Quando a gente peca nessa prática do ensino, quando a gente peca nessa percepção do correto, daquilo que a Bíblia diz que é, ou até compreender com mais profundidade o que está sendo dito, nós incorremos naquilo que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos entender que os ataques que vêm do inferno para dentro da igreja ou para o cristão tem a ver com o que ele sabe e com o que ele não sabe. Os espíritos enganadores também vêm com pessoas carismáticas, pessoas que possuem um magnetismo, sabe, de atrair multidões para si, pessoas que profetizam CPF, RG, endereço. Eu te pergunto, qual a finalidade de alguém profetizar CPF, visualizar RG, endereço da pessoa? Qual é verdadeiramente o propósito de Deus ao dar isso? Será que isso é profecia ou é charlatanismo? Será que isso é profecia ou é algo diabólico para chamar a minha e a sua atenção para esse sobrenatural? Por que pessoas só profetizam para as outras, umas para as outras, naquele movimento, né, quase afroespírita, e nada contra os afroespíritas, muito pelo contrário, nós os amamos no nome de Jesus. Mas por que nós imitamos quase um movimento afroespírita para profetizar, quando o profeta, na verdade, tem um espírito sereno? O profeta não precisa gritar, o profeta não precisa nem ficar gritando para as pessoas, a não ser que esteja em grande quantidade, ele esteja sem microfone, mas um profeta, quando está profetizando um para o outro, ele chega perto e fala de forma suave e mansa. Por que profetizamos só para as pessoas? Por que não somos profetas para as nações? Por que ser profeta para as nações não chama atenção? É mais fácil ser profeta na congregação para várias pessoas. Eu não estou sendo contra os profetas que Deus usa numa congregação, mas eu entendo que se todos têm o Espírito Santo na congregação, todos deveriam ser profeta, ou todos, no mínimo, deveriam ouvir a voz de Deus, e não dependeriam do outro irmão ou da irmã para ouvir o que Deus está falando. E isso é uma forma muito ágil, sábia, sagaz, frutífera desses espíritos enganadores trabalharem na igreja, porque as pessoas não buscam mais a Deus, vem a preguiça, as pessoas não querem mais ter a comunhão com o Espírito Santo, porque se você e eu tivermos comunhão com o Espírito Santo, Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne a tudo e por ninguém é discernido, porque temos a mente de Cristo. Então um homem e uma mulher espiritual, quando um falso profeta, uma falsa profetisa, quando o espírito maligno estiver trabalhando em alguém, eles têm o Espírito de Cristo, então eles vão dizer, é falso. Não é Deus, não é o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. As nossas igrejas estão sendo atacadas, congregações novas realidades de igreja estão nascendo, porque infelizmente nós não temos tido discernimento para ver, entender e até mesmo barrar esse tipo de espírito enganador dentro da igreja. Demônios estão tomando a intelectualidade de muitas igrejas, demônios estão enganando a muitas congregações e as pessoas estão dando glória a Deus sem saber que é o diabo.
Uma das maiores preocupações que eu tenho como pastor de igreja é que a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada e seja revelada. Porque o que lemos na palavra é o que está escrito, e os judeus têm a Torá Shibialpi e a Torá Shibshital. São dois tipos de Torá, né? Uma escrita e outra que se decora. E no encontro dessas duas, há revelações que vêm através do Talmud, das Mishnás, Haftarás, isso no mundo judaico. No mundo nosso gentílico, do Novo Testamento da Graça, nós temos a palavra que está escrita, o que a gente lê e entende. E tem a palavra revelada, a rema, que o Espírito Santo nos traz. Como a gente bloqueia espíritos enganadores, como a gente bloqueia as ações de demônios dentro da igreja nessa área profética, nessa área de louvor, nessa área de ensinos, conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais conhecermos a Bíblia, quanto mais a Bíblia se revelar a nós pelo Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo nos fizer entender, quanto mais sabedoria do alto, como diz Tiago, nós pedirmos, mais difícil será nos enganar. Quanto mais você entender como Deus trabalha em todas as áreas, na cura, na libertação, no profético, no financeiro, sabe, na formação familiar, no casamento, em tudo mais que permeia a vida humana, mais teremos capacidade de bloquear esse tipo de ataque. Por outro lado, Paulo em Efésios fala sobre a armadura de Deus e as peças da armadura de Deus. Nós precisamos usar o capacete da salvação, o escudo da fé, porque nós assim apagamos os dardos inflamados do inimigo e não deixamos que a influência de novidades venham sobre nós. Paulo, no momento em Atos, ele eleva a moral dos bereanos, porque ele diz assim, eles são nobres porque eles consultavam a Bíblia. O que Paulo pregava era novidade, eles iam lá na Bíblia. Não é pecado ouvir novidade. Eu falo muitas coisas que para muita gente é novidade, mas vá para a Bíblia. Eu sempre tento utilizar a Bíblia. Eu sempre que possível coloco a Bíblia no centro daquilo que eu falo, justamente para que você possa consultar a palavra de Deus e saber se verdadeiramente o que está sendo dito é bíblico ou é humano. É importante que a gente não deixe esses espíritos malignos entrarem na nossa casa, entrarem na nossa igreja, porque há muitas igrejas que já estão misturando espiritismo com evangelho, misturando evangelho com outros tipos de movimentos. Muita gente imitando rave, imitando boate, fazendo coisas dentro da igreja que não é bíblica. Muitas pessoas criando teorias aí de sacerdote que tem que dar não sei quantos % pro sacerdote e tem que fazer isso da dízima, do redízimo, que tem que passar muitas coisas que a gente não vê na graça, a gente não vê no Novo Testamento. Muitas doutrinas estranhas e que João vai falar, Paulo vai falar, Tiago vai falar, doutrinas de demônios. Deixa bem claro que são doutrinas de demônios. Qual a finalidade? Fazer a igreja se perder. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos traz sabedoria e revelação. Nós precisamos clamar nesses últimos dias que tenhamos a visão do alto, a visão do céu. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Esses enganos vêm porque há brechas. Há muitas debilidades emocionais na igreja. Há muitas fragilidades emocionais entre nós. E nós precisamos nos manter firmes até que tudo passe. E após tudo passar, nós conservarmos-nos de pé, como diz o apóstolo Paulo lá no verso final de capítulo 6 de Efésios, quando ele diz, ficando de pé. Após tudo, permanecermos de pé. Isso é importante para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você lute, que você guerreie e que você peça discernimento a Deus para não ser enganado. Porque nesses últimos dias, os dias finais, muitos espíritos estão soltos, tentando enganar e arrebatar. Se possível for, até os escolhidos serão enganados. E nós estamos lutando para ficarmos com Deus. Deus abençoe, fique na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu like, assina a notificação, por favor. Faz isso, vai lá no sininho, ó, assina, seja inscrito do canal. Se você não é inscrito aqui, seja inscrito lá na TV Palavra Viva, se inscreva lá, se é lá, se inscreva aqui, se é aqui, se inscreva lá, entendeu? Deus abençoe, até a quinta que vem com mais um tema nas nossas quintas de batalha espiritual.